Nem toda decisão precisa ser tomada na hora. Você pergunta a opinião dos amigos, pergunta para a família, pesquisa até na internet, faz uma lista de prós e contras, mas muitas vezes esquece de perguntar para Deus. E não porque Ele não queira responder, mas porque a gente tem mais pressa de decidir do que paciência para escutar. Uma oração sincera pode evitar escolhas que o arrependimento não consegue apagar. Por isso, antes de tomar uma decisão importante, pare, faça silêncio, reze, pergunte a Deus qual caminho Ele deseja para você. Peça sabedoria, porque quando Deus conduz os nossos passos, a gente pode até enfrentar dificuldades no meio do caminho, mas nunca vamos caminhar sozinho. Ele estará sempre conosco.